Oi, moçada. Seguindo e finalizando essa semana, a parte teórica dessa semana, a gente acabou de mencionar alguma coisa sobre tensão superficial, viscosidade e capilaridade. Vou mencionar algo sobre difusão e osmose. A gente já falou sobre difusão e osmose na outra aula, mas vamos colocar isso de uma maneira um pouco mais quantitativa, tá? Essa... Oi, cadê meu bichinho? Tá aqui. Vou botar uma coisinha. Essa equação, chamada equação da lei de Fick, na realidade é a primeira lei de Fick. Existe uma segunda lei de Fick, tem a ver com processos de modificação da taxa de difusão de um soluto. Isso não nos diz respeito. Aqui não saiu direito, mas é um ΔT, tá bom? Isso aqui nada mais representa do que um fluxo. É um fluxo de difusão. Ele vai ser igual a uma variação de quantidade, que é isso aqui, beleza? Sobre uma variação de tempo. Então, de certa maneira, é uma velocidade, né? Pode ser medida como velocidade. Só que depois que você esmerilha bem essas equações, você vai chegar nessa relação de variação de concentração pela variação do deslocamento espacial. Posição x aqui, ó, posição x e aqui concentração. Então, no processo de difusão, contra um gradiente de concentração, você vê lá um maiorzinho com um menorzinho, você vê uma redução da concentração em um determinado ponto. A distância percorrida, essa distância percorrida aqui, ela vai ser uma função desse dzão aqui, que é o chamado coeficiente de difusão. Aqui aparece como negativo, porque ele é contra um gradiente de concentração. Nessa tabela você tem exemplos de coeficientes de difusão. E isso é interessante. Você pega, por exemplo, glicose em água a 37 graus e glicose em água a 20 graus. Veja que há uma diferença. Quando você abaixa a temperatura, você reduz o coeficiente de difusão. Isso tem a ver, obviamente, com colisão cinética, comportamento cinético das moléculas. Quer dizer, aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de difusão. Agora, olha só o que acontece com glicose nos tecidos. É a ordem de 30 vezes menor o coeficiente de fusão dela, que você tem uma série de outras estruturas impedindo o seu deslocamento. Tá ok? Tem outras correlações aqui que você pode colocar da mesma maneira. Osmose, a gente viu também na outra apresentação, e essa aqui fecha. Vamos colocar ela de uma maneira um pouco mais quantitativa, principalmente em relação a essa equação maluca que aparece aqui. Tá? Osmose vai ser, como a gente viu, pressão osmótica, por exemplo, uma quarta propriedade coligativa, é uma pressão do solvente sobre uma membrana semipermeável. Mas aí há que se colocar uma pequena observação em relação a essa equação. Vamos colocar essa equação aqui. Essa equação está assim, né? V, acho que era isso. Vai ser igual a ρ. Ρ é densidade, tem que colocar densidade, tá? Símbolo grego ρ é densidade. Vezes h, altura, vezes aceleração da gravidade, sobre RT. A partir daqui, tá bom? Pei, pum. Ótimo. Bom, a gente começa essa história, cara, e consegue chegar a essa história. Isso aqui, ó, PV igual a nRT. Lembra? Equação de estado dos gases. Ora, se PV igual a nRT, então a pressão, isoladamente, a gente está fazendo uma pressão de solvente, né? Uma pressão osmótica que a gente quer calcular. Nada mais vai ser do que nRT sobre V. Eu não sei se você lembra mais ou menos da química geral, uma coisa assim. O que é N sobre V? N sobre V é concentração molar, né? Mol por litro, por exemplo. Isso nos faz colocar então que a pressão osmótica vai ser igual a C, que é a concentração, vezes RT. Tá? Entendeu? Pressão vai ser igual a concentração vezes RT, onde R é a constante geral de gases e T é a temperatura. Você vai naquele livro lá do Cederge, aí você vai ver isso aqui, ó, da seguinte forma. Parece um π, mas não é, que é uma representação da pressão, pressão osmótica. Ela vai ser igual a B, que é a concentração, vezes R vezes T. Cara, é a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Isso aqui acho que é mais fácil de entender, inclusive. Agora, a gente tinha visto também que pressão hidrostática, você pode pegar outra apresentaçãozinha por aí, ou então os PDFs, ela vai ser igual a densidade vezes altura vezes ação da gravidade. Né? Um vaso, por exemplo. Então a gente pode tentar igualar essas duas aqui, ó. CRT, ou seja, pressão osmótica, ela vai se equivaler à nossa pressão hidrostática, que é DHG.
É colocado dessa maneira, então se eu quiser isolar C, C vai ser igual a DHG sobre RT. Correto? Perfeito? Dá uma olhadinha agora na mágica. Nada mais é do que essa equação que foi apresentada aqui, né? Essa equaçãozinha colocada aqui. Beleza? Com isso a gente encerra então essa parte, confesso, não muito agradável assim, de propriedades e grandezas físicas.